Então, pessoal, continuando agora na nossa segunda aula, nós vamos ver algumas ferramentas, né, de desenvolvimento low-code e no-code. Atualmente, como eu já mencionei na aula anterior, há centenas de plataformas de desenvolvimento sem código, cada uma voltada para uma aplicação específica. É possível conhecer essas aplicações em um site que seria o nocode.tech. Aqui ele vai listar várias plataformas agrupadas ali para um tipo específico de aplicação. Então, vou clicar aqui para a gente visualizar o site. Bom, pessoal, esse é o site aqui do nocode.tech. Ele foi desenvolvido utilizando o Webflow, que é uma plataforma que nós vamos ver lá na sequência, voltada para a parte de design front-end. E a ideia básica aqui é que nós temos, por exemplo, né, a parte de plataformas, de ferramentas, tools, e aqui ele vai te dar algumas dicas. Então, por exemplo, a construção de aplicativos, ferramentas internas, por exemplo, construções de website, até para a questão de editores de vídeo também você tem sugestões. Então, vamos pegar, por exemplo, né, Web App Builders e vamos ver o que ele sugere para a gente aqui de plataforma. Então, ó, tem aqui para a questão de designers, né, para quem mexe com a parte de criação de layout, né, a parte do front, como eu mencionei, temos aqui o Webflow como indicação. Para aplicações simples, tem o Glide, que é uma outra plataforma. Para, né, aplicações mais complexas, né, seria o Bubble, por exemplo. Então aqui ele vai listando, né, as principais e depois as demais ferramentas no-code para desenvolvimento de aplicações web, por exemplo. Poderia depois verificar, né, em outras ferramentas para desenvolvimento mobile, por exemplo. Aqui ele vai trazer uma breve descrição, né, e vai ter algumas características, como facilidade de uso, flexibilidade, liberdade, né, de design, custo e efetividade, né, e o veredito, né, da plataforma. Então aqui ele vai trazer diversas plataformas para vocês podem, né, dar uma olhada, como ele classifica cada ferramenta, isso ajuda vocês a escolherem e estudar um pouco mais a ferramenta aí que vocês estão buscando para a solução, para a construção do negócio de vocês, digamos assim. A primeira plataforma que nós vamos falar é sobre o Webflow. É uma ferramenta completa, principalmente para a criação de sites, blogs e portfólios. O desenvolvimento ele é feito de forma visual, né, e a grande característica é que ele gera o código-fonte conforme você vai desenvolvendo. Então, você tem acesso aqui ao código desenvolvido. No caso, você tem a opção de exportar, mas isso é só disponibilizado para a versão paga, né, ou para os planos, para quem tem os planos na plataforma. Então, possui recursos avançados da criação de sites, principalmente, né, o uso de IA. Então, eu consigo, principalmente, fazer uma descrição do que é para que é o meu site, por exemplo, seja para uma startup, passar mais ou menos a ideia e ele vai gerar um site completo, né, a interface por completo, com base nessa minha descrição. Eu vou mostrar para vocês logo logo, só vou passar um pouco mais as características. Um grande aspecto importante que a gente tem que ter em mente, pessoal, é que essas plataformas elas disponibilizam para vocês acesso ao ambiente, né, geralmente a recursos aí mais básicos, a recursos um pouco mais limitados, para que você aprenda, utilize e teste ali o desenvolvimento. Mas para que você tenha acesso a recursos premiums ou a funcionalidades específicas, aí é necessário que você adquira um plano. Dependendo da regra de negócio da plataforma, todas elas vão ter, né, as suas características. Uma versão free, simples, para você aprender a utilizar e desenvolver. E se você quiser escalar e, de certa forma, né, comercializar isso para uso comercial, aí você tem que ir evoluindo de acordo com os planos. Aí vai depender também da regra de negócio. Bom, as características é bem simples de você criar a questão de animações, interações, né, de forma visual. Então é muito mais fácil você criar sites aí ricos em animações, né, o que seria muito complexo para quem trabalhou ou trabalha com WordPress. Aqui é extremamente mais tranquilo. Permite o desenvolvimento colaborativo entre equipes e tem recursos de otimização de busca, né, os mecanismos de busca, que é o SEO que a gente fala de certa forma. Tem desenvolvimento responsivo, né? Então é possível visualizar tanto o projeto para desktop, tablets e celulares, né? Isso é o básico de qualquer plataforma, a questão da responsividade. E também aqui eu tenho um exemplo bem interessante do site de uma agência que foi desenvolvido utilizando o Webflow. Então vamos ver as características desse site. Só vou rolar com vocês para vocês verem
né, as animações, o que dá para fazer com o Webflow. Então, é o NAS Studio, né, é uma equipe que produz vídeo, traduções e diversos outros projetos relacionados ao digital. Então, eu vou descendo aqui, por exemplo, ó, então tem várias animações que foram desenvolvidas aqui com o Webflow. Né, conforme eu vou rolando aqui, as animações vão aparecendo aqui na minha tela. Né, então, a gente consegue ver várias características, várias funcionalidades que nós temos aqui. Nós vamos ver que é um site extremamente muito bem construído. Né? Temos aí animações bem bacanas, né, na questão dos idiomas, né, dos clientes aqui da apresentação. E aqui temos as informações de contato. Então é bem legal a questão deste site. Agora eu vou fazer um teste com vocês. Né? Eu tenho aqui aberto a plataforma Webflow, né, com uma conta já logada. E aqui vocês vão encontrar também a parte de tutoriais, né? Tem materiais, tem o Webflow University com materiais, né? A grande maioria deles vão ser em inglês, essas plataformas aqui, elas são baseadas na língua inglesa, né? Então, para quem aí não sabe inglês, recomendo aí que estude um pouco mais, né? Que tenha mais contato com o idioma, né? Porque isso pode ser uma limitação. Mas ele vai oferecer para nós vários templates prontos para a gente adaptar, utilizar e ajustar de acordo com o nosso projeto. E também a novidade que eles trazem, de certa forma, né? Que é recente, né? De uns 2 anos para cá, mais ou menos, né? É a questão do uso de IA no desenvolvimento de inteligência artificial. Então, quando a gente cria um site, por exemplo, ele me dá a opção de criar um site em branco, né? A tela em branco eu vou posicionando e adequando de acordo com os meus interesses os elementos. Mas ele me dá a opção de iniciar com um template. Então, você tem ali templates como se fosse uma loja com templates, né? Você tem templates gratuitos para você adicionar ao seu projeto e trabalhar e desenvolver em cima deles, ou você pode utilizar a construção de um site com IA. Né? Então, como que funciona? A gente vai clicar nessa opção, né? Vamos testar para ver, né, o funcionamento com o exemplo básico. Vamos ver, eu vou querer fazer para negócios. O nome do meu site vai ser aqui, sei lá, Agrotech. Vamos só colocar um nome aqui específico. E eu vou colocar aqui alguns detalhes sobre o desenvolvimento. Qual que é a ideia básica aqui? Ele vai querer pedir alguns detalhes sobre a sua aplicação, sobre o seu negócio, qual que é a audiência, né, o que faz o seu negócio único. Então você vai colocando aqui algumas características do seu negócio. Eu vou colocar, né, essa descrição que eu tenho aqui, né, do site de uma startup agrícola, né, que vai oferecer uma plataforma integrada, né, é um site de apresentação dessa startup, né, que conecta produtores rurais a soluções financeiras e tecnológicas voltado ao melhoramento genético de grãos de milho e soja. Então aqui o usuário ele pode acessar linhas de crédito, né, ter acesso a linhas de crédito, pesquisa e produção, acompanhar os resultados de desenvolvimento e desempenho das sementes, consultar dados de produtividade, firmar parcerias com especialistas e gerenciar suas operações agrícolas de forma digital e segura. Então eu vim aqui traduzir isso para o inglês para que a gente possa verificar como a interface ela vai funcionar. Então vou dar aqui um Next. Vou dar até um skip aqui nessa parte e vou pedir para ele gerar. Só para a gente fazer um exemplo rápido aqui de desenvolvimento. Então ele vai demorar um pouquinho até ele gerar a página. Vamos ver como que vai sair o layout. Olha que interessante, ele gerou para mim uma página, né, específica com as soluções, uma seção de soluções, sobre um blog, suporte, toda essa parte, a parte de join. Então, olha que bacana, né, com um design específico. Então ele gerou para mim toda essa página, né, com a estrutura básica. Eu posso vir aqui, modificar, eu posso fazer, né, diversas alterações de acordo com o que eu quiser. Ó. Posso até dar um Start Building para ele abrir a plataforma para a gente trabalhar. Então, ó, tá vendo que aqui aparece todo o painel ao lado. Eu posso ir rolando, vendo toda a questão do design que ele desenvolveu, né, as seções. E daqui você pode adaptar de acordo com o que você quiser. Né, até algumas perguntas específicas.
né, parceiros, tem toda a parte aqui de desenvolvimento, a parte de contato, bem interessante também, muito bem estruturado a questão desse design. A gente pode até clicar aqui, né, no Play para rodar, né, e aqui a gente tem uma pré-visualização do nosso site. Ó. Então aqui ó, ele dá a opção para você inserir alguns componentes aqui no mais. Ó. Eu posso adicionar elementos, né, parágrafos, botões, elementos de mídia, formulários, e aqui eu posso ir adaptando ou editando da maneira que eu quiser. Então eu posso vir aqui e modificar o texto. Então são essas características que nós temos aqui. Tudo bem? Se eu vier aqui no canto superior esquerdo no menu, eu posso também exportar o código. É lógico que ele vai me dar apenas uma pré-visualização, né, do que foi gerado, e para eu conseguir de fato exportar eu tenho que ter um plano específico, mas aqui ele me dá uma pré-visualização do HTML, CSS, JavaScript utilizado, né, para que eu possa eventualmente baixar, né, e rodar esse código de certa maneira. A próxima plataforma que eu vou citar aqui para vocês é a Flutterflow. É uma plataforma low-code para o desenvolvimento de aplicativos móveis nativos, então você consegue fazer o desenvolvimento tanto para iOS, Android ou também utilizando aplicativos web também. Atualmente ela apresenta em mais de 2,6 milhões de usuários e foi criada basicamente por ex-funcionários aí, do Google, de certa forma. Principais recursos. Você tem design responsivo, então basicamente todas as plataformas que mexem aí, principalmente com a interação com o usuário, vão apresentar recursos de responsividade de desenvolvimento. Você tem mais de 200 componentes pré-construídos, né, já prontos para você adicionar e utilizar no seu projeto. O construtor é aquele paradigma que a gente já mencionou de arrastar e soltar, drag and drop. Eu tenho a parte de run e teste, aqui eu posso rodar, né, diretamente no navegador e testar, ou eu posso baixar um aplicativo específico e emular, de certa forma, a execução nativa do aplicativo em um Android, por exemplo. Nós temos também recursos muito interessantes para quem tem dificuldade para fazer a parte de design, que é a questão de templates pré-concebidos, né? Então nós temos ali mais de milhares de templates disponíveis, inclusive acessíveis na questão do plano gratuito. Então tem a tela de login, telas iniciais, projetos completos, né, de layout pronto. Tem suporte ao Figma, que você pode fazer lá no Figma e importar aqui para o Flutterflow. O Webflow também tem esse suporte. E uma característica muito marcante também, como a gente já mencionou, a inteligência artificial, que auxilia na questão do desenvolvimento e facilita bastante para quem não tem muito conhecimento sobre a plataforma ou sobre como montar ou criar um componente específico. Né? Então aqui ela ajuda bastante nesse conceito, nesse contexto. A gente pode até abrir lá e tentar mostrar um exemplo ali ou um template para a gente entender como funciona essa plataforma. Com relação ao desenvolvimento, tem colaboração em tempo real, gerenciamento de versões, tem integração, suporte à integração com o Firebase, né, questão de banco de dados, tem a questão do Subbase, que também é um back-end no-code, em que você pode fazer a integração também. Né? Você pode ter a grande característica, o download do código-fonte, então o código que você desenvolve aqui é seu, você pode exportar, tirar da plataforma, rodar esse código, né, por exemplo, executar ele no VS Code, executar no Android Studio, por exemplo. Você tem integração com APIs, né, seja APIs de pagamento, por exemplo, APIs de mapas, né, integração com o GitHub também, que é importante para quem faz desenvolvimento. Bom, pessoal, abri um projeto teste aqui no Flutterflow só para a gente visualizar como que é a interface da plataforma. Aqui nós temos ao lado, né, nesse primeiro ícone, os componentes mais utilizados. Abaixo nós temos componentes de layout para montagem, né, para a disposição dos componentes na interface. Aqui embaixo nós vamos ter a parte de elementos de página, elementos de formulário, né, o checkbox, drop-down, a lista suspensa, por exemplo, campo de texto para entrada de dados. Então basta eu pegar, por exemplo, esses componentes e ir arrastando aqui para a minha interface. Eu vou pegar um botão, ó, vou colocando o botão, defino o tamanho dele, por exemplo. Aqui ao lado tem mais propriedades de posicionamento, posso aqui definir uma ação por trás dele. Entre as ações eu tenho, por exemplo, de navegação no aplicativo, conexão com o banco de dados, ou integração com o banco de dados, Firebase, até mesmo uso de APIs.
Então, diversas outras características. Aqui vocês podem tanto criar um projeto do zero, quanto já utilizar um dos templates pré-definidos para vocês começarem a trabalhar, principalmente para quem tem dificuldade de desenvolvimento de layout. Ou vocês podem vir aqui e utilizar a IA. Foi o que eu fiz. Eu peguei, demora um pouco para gerar a questão da IA. Você pode tanto gerar uma página, como você pode pedir para ele colocar um componente na interface específica. Aqui no Flutterflow, ele traz uma característica da interface, deixa eu traduzir aqui para o português, que é o imagem para componente. Então, você pode, por exemplo, enviar uma imagem de um componente de interface para o Flutterflow, e o Flutterflow ele vai analisar essa imagem e vai tentar criar um componente visualmente aí, correspondente àquela imagem que você enviou. Você pode utilizar um prompt de IA para você gerar, como eu fiz aqui neste exemplo, para gerar uma página, um componente. Então, a página que eu gerei aqui, eu passei essa descrição aqui para ele. A página inicial de uma aplicação, com feed, é como se fosse uma rede social, digamos assim, um Instagram. Traduzir para o inglês, para facilitar a questão da construção. E esta aqui foi a página que ele gerou. Vou abrir aqui ao lado, eu nomeei ela como feed. Então, essa aqui foi a página gerada. É lógico que tem algumas características, algumas coisas que dá para melhorar, mas esse aqui foi o modelo que ele gerou para nós, do nosso feed da rede social. Então, tem diversas formas de vocês trabalharem, tem modelos para vocês visualizarem, então essas são as características. Mas reparem que é bem semelhante a maneira de usar. É drag and drop e configura aqui as propriedades ao lado,